menos pesado. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos admite apresentar uma queixa-crime contra a Inspeção-Geral de Finanças, que acusou de prestar declarações erradas nos processos disciplinares relacionados com a lista VIP de contribuintes. O inquérito já foi discutido na Assembleia da República e a Autoridade Tributária tem até meados de junho para apresentar um plano de proteção de dados. 5 meses, 228 alertas, 4 nomes e 5 protagonistas. Até podia ser este o resumo da história da lista VIP, mas a polémica parece estar longe de estar concluída. Paulo Ralha foi acusado pela Inspeção-Geral de Finanças de faltar à verdade durante os processos disciplinares e admite agora apresentar uma queixa-crime. Uma parte do espectro político está a tentar lançar um anatema sobre os trabalhadores para desviar as atenções da responsabilidade política. Para o sindicalista, a IGF só tem competências técnicas e, se há juízos de valor a fazer, esses devem ser dirigidos ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Que condições é que tem um secretário de Estado que não é respeitado dentro da casa, que se faz tudo sem o conhecimento dele, implementam-se práticas gravíssimas sem ele ter conhecimento, o que é que ele está a fazer? O despacho com o relatório do inquérito, a que a RTP teve acesso, tem data de 26 de maio, mas só seguiu para a Assembleia da República no dia seguinte. Paulo Núncio, ilibado das acusações por não ter sido informado, deu luz verde a 2 recomendações: a instauração de processos contra trabalhadores e dirigentes envolvidos na criação da lista VIP na autoridade tributária e a criação de um plano de ação para proteção do acesso a dados fiscais. Para o Governo, este relatório só veio confirmar que não há ADN do Executivo em todo o processo. Nasceu de acordo com aquilo que foram as instruções dadas pelos técnicos e pelos dirigentes da Autoridade Tributária. Dia 19 de junho, a Autoridade Tributária deverá apresentar ao Governo um plano concreto, rigoroso e calendarizado que vá no sentido de impedir que volte a acontecer uma situação como esta e que os tais ímpetos de curiosidade que suscitaram esta confusão não voltem a acontecer nunca mais. Uma das questões que continua por esclarecer é a razão da escolha dos nomes VIP. Primeiro havia 3, Passos Coelho, Paulo Portas e Cavaco Silva, e mais tarde foi acrescentado o de Paulo Núncio. Certo é que esta lista esteve em funcionamento desde 29 de setembro do ano passado até 10 de março e levou à admissão do diretor-geral da AT e do subdiretor-geral da Justiça Tributária e Aduaneira. O meu convidado neste Jornal 2, Pedro Marinho Falcão, comentador do painel do jornal. Boa noite, Sr. Bem-vindo. O que é que nos falta saber sobre esta lista VIP depois deste relatório? Bom, o que nos falta saber é aquilo que todos nós queremos, contribuintes, saber. Como é que vai ser criado um sistema que permita proteger, não estes contribuintes em concreto, mas todos os contribuintes, contra a curiosidade da administração tributária. Nós começámos por discutir aqui a inexistência desta lista. O Soutor, na altura, disse que era muito provável que ela existisse. Será que são apenas 4 nomes ou esta é apenas uma pequena ponta daquilo que nós conseguimos saber? Daquilo que foi apurado no relatório que agora foi publicitado, ou que veio a lume, exatamente. O problema é que passou muito tempo. E não se sabe, entretanto, se foram apagados dados ou não. Portanto, aquilo que é dito no relatório que, entretanto, foi elaborado é que haveria 3 ou 4 nomes que constituiriam a lista VIP. E esta constitui um dos aspectos preocupantes do problema, como muitas vezes dissemos. Porque é que só aqueles cidadãos em concreto é que fazem parte da lista VIP. Mas o essencial fica por tratar, que é como proteger o contribuinte cada um de nós. Exatamente. E esta preocupação não é de uma lista VIP, é de uma lista composta por 10 milhões de contribuintes. Como é que se consegue proteger os contribuintes contra a transmissão de dados para o exterior? Porque esta é que é a questão fundamental. E sobre esta questão... As pessoas não entendem muito. Não é só curiosidade. Um dado destes pode valer uma chantagem ou dinheiro a quem vai emprestar ou até vender qualquer coisa a um de nós contribuintes. E mais, pode até eventualmente permitir, por exemplo, que em ações em tribunal se consiga saber, fora daquilo que é o regime jurídico normal, ou ter informações que possam condicionar o comportamento dos devedores, enfim, de certas pessoas. Por isso, todos nós temos direito à privacidade. Todos os contribuintes têm um direito à reserva sobre os seus dados e, portanto, quando os transmitem à administração tributária,
têm que transmitir com a certeza de que esses dados ficarão sob reserva. E esta é a questão para a qual ainda nenhum de nós tem resposta. O que é que o Governo vai fazer para proteger, de facto, os dados que integram a lista de cada contribuinte? Neste relatório, duas recomendações, os processos disciplinares, vamos ver no que dão, e então essa medida, um estudo sobre como proteger os nossos dados. Os dados não deviam já estar protegidos. Os dados estão protegidos. O que não está protegido é a utilização ou a informação que a AT faz dos dados de cada contribuinte. Estão protegidos em que sentido? Mas quem trabalha na autoridade tributária está obrigado ao dever de sigilo. Está, sem dúvida. O que depois não há é controle. Isto é, se houver algum funcionário que tenha acesso à informação de um contribuinte e se esses dados forem transmitidos para o exterior, não há hipótese de fazer o rastreio desta informação. Portanto, o sistema tem que ser há o problema opaco. das empresas externas que prestam serviços ao Estado e têm acesso a esta base de dados. Os outsourcings estão qualificados como sendo entidades com capacidade de obter essa informação. E também não há, relativamente a essa, nenhuma regra, a não ser a regra da reação. Mas a regra da reação é tarde, porque a lei prevê que a violação do sigilo tributário constitui crime. Mas isto não é suficientemente dissuador. Nós temos que ter a certeza, contribuintes, que os nossos dados estão protegidos. E essa é, na minha perspectiva, um dos grandes desafios que hoje está colocado ao Governo. A questão do processo disciplinar, enfim, é novamente a reação. Vão ser encontrados os responsáveis pela criação da lista, mas fica por saber porque é que o Secretário de Estado permitiu que, no seu silêncio, na sua missão, essa lista fosse sendo desenvolvida. E isto também ficou sempre por explicar. Sabemos também hoje que estamos como estávamos há um ano atrás. Ninguém controla quem acede aos nossos dados. E essa é a grande preocupação. Por isso, há pouco dizia que o desafio é saber que sistema vai ser introduzido, no sentido de evitar que os dados possam ser furados, porque, de facto, o sistema, desde que a polémica surgiu, e mesmo antes, até hoje, não evoluiu no sentido de proteger os cidadãos. Doutor, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, a lista VIP ainda sem solução final. O Governo confirma